Shalom, shalom, Laratov, tudo bem? Capítulo 17 de Gênesis, vamos começar a Parashá do capítulo 17. Quando Abraham tinha 99 anos, veja bem, 99 anos, isso aqui vai falar lá no Novo Testamento, hein? E também vai falar nos profetas, será? Tinha 99 anos e Yahweh apareceu a Abraham e disse: Eu sou o El-Shaddai, guardador das portas de Israel. Tenha teu Alahá diante de mim, e sê tu perfeito. Seja tu perfeito. O único homem citado como perfeito nas escrituras foi Noa. Mas ele está dizendo para Abraham, tente ser perfeito, Abraham. Você é um bom homem. Né? Eu te acrescentei justiça. Né? E eu farei minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei excedentemente. Abraham se prostrou sua face. E Elohim falou, dizendo a ele, quanto a mim, olhe, pois, a minha aliança está... Deixa eu virar a página aqui, só um instante. Binei Israel, filhos de Israel. A minha aliança estará contigo. Tu serás o pai de muitas nações, Abraham. Muitas nações. Aqui ele vai trocar o nome de Abraham para Abraão ou Abraham. Né? Nem tu deves, nem teu nome ser chamado mais de Abraham. O seu nome será Abraham. Ele colocou uma letra a mais no nome de Abraham. Porque pai de muitas nações eu te fiz. É isso que significa Abraham. Não sabia? Se não sabia, agora sabe. Abraham significa pai de nações. No plural, nações. Quais nações? Todas as nações. Muitas nações. Esse é o nosso pai. Pai Abraham. Bonito, né? E eu estabelecerei minha palavra a ti, e tua zera depois de ti, em tuas gerações com aliança perpétua, para eu ser o Elohim para ti e para a tua zera depois de ti. A minha aliança vai ser contigo para sempre, Abraham, e com seus descendentes também. Eu darei a ti e a tua zera depois de ti a terra a qual tu és estrangeiro hoje. Então, Abraham, tá vendo essa terra aqui que você andou por ela por todos esses anos? Essa terra vai ser dos seus filhos. Toda a terra de Canaã e toda a terra de Canaã por uma possessão perpétua, e eu serei o Elohim deles. Né? Eu vou dar por uma possessão perpétua essa terra aqui para os seus descendentes, sabe? E eu vou ser o Elohim deles, eu que vou cuidar deles quando você se for. E Elohim disse a Abraham, tu guardarás a minha aliança então, tu e tua zera depois de ti, em suas gerações. Esta é minha muito grande que te guardarás, entre mim e ti e a tua zera depois de ti. Todas as crianças machos no meio de ti fará a Brit Milá, ou a circuncisão. Ó, Abraham, você já está com 99 anos, né? E esse vai ser o sinal da minha aliança contigo. Você lembra que o Criador acrescentou o que a ele? Justiça. Por quê? Porque Abraham creu. Se liga nessa palavra aí. Creu. E foi-lhe acrescentado o quê? Justiça. Será que está escrito isso lá no Novo Testamento? Não sei, hein? Cadê? E tu executarás a Brit Milá na carne do seu prepúcio, e será um sinal entre mim e ti. Do quê? De que eu te acrescentei justiça. E aquele que é de 8 dias será circuncidado entre vós. Toda criança macho em sua casa, em suas gerações, e aquele que é nascido na tua casa ou aquele que é comprado por prata, de qualquer estrangeiro que não é da tua zera. Aquele que for nascido na tua casa e aquele que for comprado com a tua prata, deve fazer a Brit Milá, ou a circuncisão. E a minha
aliança estará em tua carne por uma brite perpétua, né? Que é arrancar a pele do prepúcio, tá, gente? A criança macho incircuncisa, cuja carne do seu prepúcio não estiver circuncidada, será eliminada do seu povo. Não pode ficar junto com vocês. Ou seja, né? Se a criança não fizer a Brit Milá, não pode ficar junto com você, Abraão. Né? Porquanto quebrou minha aliança. E Elohayã disse a Abraão: Agora então, agora em relação a Sarai, tua esposa, tu a chamará o nome dela mais de Sarai, mas Sara, e Sara será o seu nome, quer dizer, era Sarai o nome de Sara, agora vai ser Sara, só Sara. Sara em hebraico significa princesa. Abraham, pai de nações. Então a princesa das nações? Cadê? Mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e te darei um filho também através dela. E eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Sara será mãe de nações. E os reis dos povos descenderão de quem? Dela. Se você pegar aí, ó, fizer um teste de DNA com todas as famílias real, ou com a família de todos os presidentes do mundo todo, descende diretamente de quem? De Abraão. E geralmente é da família de Judá, tá? São judeus. E não sabem. Né? Mas basicamente todos os reis da terra, todos os líderes mundiais, são descendentes basicamente dos judeus. Tá? Mas descendente direto de Abraão. Se não for de Judá, é de alguma outra tribo. Então Abraão prostrou sua face e sorriu e disse em seu coração: Uma criança nascerá a este que tem 100 anos? E deve Sara, que tem 90 anos, conceber? Ele sorriu. Abraão sorriu, né? E Sarai também, você vai ver que Sarai também. E o nome deles, o nome do filho deles será como? Isaac, filho do riso. Bonito, né? Isaac. Abraham disse a Elohayã: Tomara que Ismael possa viver diante de ti. Ele pensou em Ismael, Abraham. Elohim disse: Sara, tua esposa, te conceberá um filho realmente, e tu o chamarás seu nome de Isaac. E eu estabelecerei uma aliança com ele, por uma aliança perpétua, e com a tua zera depois dele. Quanto a Ismael, eu te tenho escutado. E eu tenho abençoado, e farei fecundo, e o multiplicarei excedentemente. 12 príncipes devem proceder dele, e eu lhe farei uma grande nação. Então, assim, ó, a promessa verdadeira viria através de quem? De Isaac, né? Mas o Criador, por causa da oração de Abraão, não se esqueceu de Ismael. Ele falou que, ó, Ismael, dele sairá 12 príncipes, ou 12 nações, ou uma nação grande. Uma nação, no caso, seria o Islã, né? E 12 nações, 12 príncipes. Né? Você já reparou que Israel é cercada por 12 nações árabes ali? Nos dias de hoje? Para e pensa. Israel está cercado. Né? E nenhum país gosta deles, ali, bem dizer, né? Alguns, né? Alguns fazem algumas alianças de negociações, coisas do tipo. Né? Por exemplo, a Arábia Saudita. Né? Mas eles têm um pouquinho de avessa entre eles lá. Porém, a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, que Sara conceberá no tempo determinado no próximo ano. E ele cessou de falar com ele, e Elohim foi embora e deixou Abraão. Veja bem. Então,
O nosso pai Abraham aqui, ele recebeu uma promessa de que receberia um outro filho, né? E esse outro filho também deveria ser circuncidado, né? Você lembra que no episódio passado o Criador atribuiu a Abraham o quê? Justiça. Justiça. Por quê? Porque ele creu. Abraham tomou Ismael, seu filho, e todo que era nascido de sua casa, e todos que foram comprados com prata. Todo macho, os homens da casa de Abraham, fez Brit Milá na carne do prepúcio no exato dia em que Elohim tinha falado com ele. Olha o nível. Cara, sem brincadeira. Eu estudei umas par de anos antes de fazer a Brit Milá, né? Por quê? Porque quando eu estava estudando, no começo dos anos, né, eu falei assim, oh, e aí, posso fazer o Brit Milá? E o cara falou assim, se você não fez no 8º dia, não tem pressa. Né? Então deixa mais pra frente. Só que é o seguinte, para fazer a Brit Milá, os caras estavam cobrando R$ 4.000 ou R$ 3.000. O lugar mais barato que eu achei foi R$ 2.000. Peraí que eu vou colocar aqui um negocinho aqui para contar uma história para vocês. O lugar mais barato que eu achei foi R$ 2.000. Né? Aí tinha um rabino que cobrava R$ 1.000. Só que eu tinha que ir até ele. E eu não podia sair da cidade, né, devido a alguns problemas que eu tive. Mas desse é uma história para outro momento. Depois que todos os problemas meus terminarem e eu puder falar sobre isso abertamente, eu vou falar com vocês. Mas assim, eu sou um dos presos do 8 de janeiro, não sei se vocês sabem disso. Né? E eu não podia sair lá da comarca que eu estava. Né? Eu estava lá em Brasília, naquela bagunça lá. Né? E aí eu não podia fazer a Brit Milá. Né? E só que foi passando os anos, e isso cada vez mais me corroía por dentro, cara. Por que eu não fiz a Brit Milá ainda, né? Não conseguia a grana, né? Não conseguia juntar a grana para fazer e tal. Aí os arrim da congregação, aqui de Campina Grande, eles pegaram e fizeram, eles próprios, em casa, sozinho. Eu falei assim, não pode ser, pô. Mas o cara lá falou pra mim que não podia fazer sozinho em casa, né? Aí eu mandei mensagem pro Corê. Corê, como é que você fez aí, Corê? O Corê respondeu. Ó, fiz assim, 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 assado, né? Passei um gelinho lá pra adormecer. E meti a faca, guerreiro. Tá brincando, Corê? Foi assim mesmo? Beleza. Rapaz. A primeira vez eu falei assim, pai, o senhor me ajuda? Eu tava morando na casa do meu pai. Falei assim, filho, não tem coragem não. Aí chamei meu irmão. Regis, arruma outra pessoa aí, mano. Não aguento fazer esses negócios, não. Aí depois ele mudou de ideia, falou assim, não, vou te ajudar. Né? Mas depois que eu comentei com ele de novo, Regis, não, deixa quieto. Beleza. Eu fiquei na mesma, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Falei assim, pô, mas vai passar outra Páscoa assim com medo do cordeiro, né? Aí fiquei com aquilo na cabeça. Um dia fui lá, comprei tudinho os Paranauê, né? Faca, anestesia local, né? Que mais? Pomada, os negócios para raspar tudinho os pelos lá, né? Para não, porque os pelos têm bactéria, né? E para não ficar em contato, né? Da infecção, né? Comprei uma cartelinha de antibiótico também, né? De um jeito por baixo dos panos. Se bem que tinha antibiótico em casa. Né? Já estava prestes a vencer, mas não tinha vencido ainda. Era amoxicilina. Né? Que os meus pais são hipocondríacos. Toda vez que eles vão no postinho, eles pegam um monte de remédio. Eu falei assim, pelo menos o antibiótico está garantido, né? Aí, um dia eu peguei bastante dinheiro. Né? Deu uns 100, R$ 200 mais ou menos. Eu falei assim, quer saber, cara? Vou fazer esse negócio hoje. Fui lá na conveniência, comprei uma caixa de cerveja.
tomando coragem líquida. Eu falei assim, agora vai, fi. Agora vai, né? Eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia fazer, né? Pai, ó, assim, 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 assado, né? Tomei, eu acho que umas... Eu não bebo muito, né? Eu bebo 2, 3 latinhas e já fico trombando nas paredes, né? Às vezes que eu consigo beber mais, assim, é umas 8, né? Já fico trombando nas paredes com força, né? Aí fui lá, tomei a coragem líquida. Foi o jeito que eu arrumei pra fazer, pô. Os outros deu risada quando eu falei, mas, né? Foi... Deu certo. No final das contas, deu certo, né? Foi tudo bem, né? Entrei dentro do banheiro, limpei todo o negócio, esterilizei tudo e cortei. Sozinho, enfim. Me ensinaram como é que fazia, né? Eu vi uns vídeos de uns africanos cortando. Nossa, os caras pegavam, batiam, colocava a faca em cima, depois batia um pau. Pá! O negócio cortava assim, as crianças saiam tudo chorando. Eu falei assim, eita, gota, esse daí é muito traumático, deixa quieto. Aí eu falei, primeiro eu vi uns vídeos antes, né, de fazer, né? Aí eu peguei, entrei lá dentro do banheiro lá, abri o chuveiro, fui passando a faca devagarzinho, cortou e tal, né? Pronunciei a bênção. E foi assim, né? O negócio ficou inchado lá umas par de dias. Meu irmão chegou lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu pai queria ver também, minha mãe queria ver, né? Eu falei assim, não, de jeito nenhum, né? Só mostrei pro meu irmão mesmo, né? Que ele ali encheu o saco, filho. Encheu o saco de um tanto que eu tive que mostrar, né? Aí foi isso. Que doideira, né? Mas foi o que deu pra fazer. Eu não tinha dinheiro pra contratar um médico, pô, né? Vocês podem ver, eu vivo uma vida simples, humilde, não tem dinheiro de jeito nenhum, né? Mas, tipo assim, também não falta nada. Mas, assim, acumular, né? Não tem condição. Eu não consigo acumular. Eu não, né? O que eu faço para comer mesmo, ponto final. Né? Mas consegui fazer, abrir time lá. Aí depois, no outro ano, eu fui pra Argentina, por causa do negócio do Rio de Janeiro, né? Tive que ir pra lá, pra não dar BO. E foi isso. Daí eu comi a Páscoa lá. A primeira Páscoa. Comi lá na Argentina, em terra estrangeira. Fui um estrangeiro em outras nações, né? Que nem o filho de Moisés, né? Yahweh me abençoou em outra nação, coisa assim, né? Acho que é Gerson, né? E é isso. Cadê? Deixa eu ver. E Abraham tinha 99 anos quando ele fez a Brit Milá na carne de seu prepúcio. Não, perdão, desculpa. 23. E Abraham tomou Ismael, seu filho, e todo o que era nascido da sua casa, e todos foram comprados com sua prata. Todo macho entre os homens da casa de Abraham. E fez a Brit na carne de seus prepúcios no exato dia em que Elohim tinha falado com ele. Abraham tinha 99 anos quando ele fez a Brit Milá na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando ele fez a Brit Milá na carne de seu prepúcio. Nesse dia, Abraham fez a Brit, e também do seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, nascidos na sua casa, comprado, ou era estrangeiro, receberam a Brit Milá como ele. Cara, pra mim, eu fiquei tão feliz, cara, depois que eu fiz, né? Eu comecei a pensar assim, finalmente agora eu faço parte de um povo. Mas do jeito que eu fui ensinado, eu tava me sentindo mal, cara, porque eu não tava conseguindo comer a peça. Muito mal mesmo, né, da Páscoa. Todo ano tem Páscoa e eu não como dessa Páscoa porque não sou circuncidado e tal. E, e do cordeiro, né? Comer do cordeiro é a melhor coisa que tem, cara. Né? Mas do jeito que eu fui ensinado, foi de que jeito? Né? Cara, você não fez no 8º dia, você não precisa ter pressa, né?
Abraão fez com 99 anos, né? Moisés peregrinou com o povo no deserto 40 anos. Quando Josué foi entrar na terra de Canaã, depois de 40 anos que ele fez, circuncidou o povo. Então não precisa ter pressa. Né? Foi isso que me ensinaram. Né? E de fato, né, eu entendi aquele exato momento, né? E como eu não tinha dinheiro para pagar o médico, deixei isso de lado. Mas pesava, né? A ponto de o quê? De eu pegar e fazer isso. Não deu infecção, não deu piriri, não deu nada. Foi tudo bem, foi tudo legal, só demorou demais para cicatrizar. Demorou demais demorou uns 2 meses para ficar completamente curado. Ou talvez até mais. Né? Mas assim, os primeiros dias obviamente é ruim, como você deve imaginar. Mas isso estava me incomodando demais. Né? Aí o pessoal fala assim, mas no Novo Testamento a circuncisão foi abolida. Foi abolido mesmo? Tem certeza? Quem que aboliu? Foi Paulo. Foi Paulo que aboliu? Paulo aboliu a circuncisão, mas circuncidou Timóteo, guerreiro? Pode procurar aí, viu, pessoal? Não precisa confiar em mim, não. Vai lá e olha. Digita aí no Google aí. Paulo faz a circuncisão em Timóteo. Você vai ver o versículo aí. Né? Outro motivo. Paulo comeu da Páscoa. Depois que o Machia morreu, ressuscitou e subiu aos céus. A gente está salvo pela graça. Não precisa fazer mais nada desses negócios do judaísmo. Paulo estava fazendo depois que o Machia ressuscitou e subiu aos céus. Por que a igreja não faz? Por que a igreja não come da Páscoa? Tá entendendo? Sendo que Paulo fazia isso. Né? Tem alguma coisa de errado, para e pensa. Né? Paulo guardou a contagem do Homer. Paulo guardou Shavuot. Né? Tipo assim, guardou Shabat. Né? Em Atos 27. Né? Lá na sua Bíblia fala o primeiro dia, em Atos 20, capítulo 7. Né? Mas se você olhar no grego, no original, está escrito que Paulo guardou o Shabat. Né? Aí depois no Atos 21, Paulo vai lá e faz um voto nazireu. Para entrar no templo tinha que ser circuncidado. E ele foi lá justamente fazer um voto do quê? Que está na Torá. Como assim que a Torá foi abolida, cara? Tá entendendo? Para e pensa. E aí, agora, a gente vai ir para onde? Terceira semana. Vamos lá. Romanos, capítulo 3, até o capítulo 5. No versículo 6. Vai falar sobre a circuncisão também. Será que é o que está escrito? Né? Ou distorceram o que está escrito? Né? Mas antes disso, a gente vai para onde? Para Haftará, né? Que é capítulo 40, versículo 27 e 41 do versículo 16. Então primeiro a gente vai para Haftará, depois a gente vai para Torá. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse negócio da aliança que o Criador fez. Tá? Então, precisa o quê? Crer em quem? No Machia, em Yahweh. Que isso é o quê? Atribuído o quê? Justiça. Para depois fazer o quê? Aliança. Você está entendendo? Então, tipo assim, o que a igreja faz? Ele pega essa passagem toda e distorce ela inteirinha. Por quê? Porque para você ser salvo, basta você crer no Machia. Não tem nada a ver com circuncisão, guerreiro. Nunca teve. Quando você faz a circuncisão é porque ele é atribuído o quê? Justiça. Tá entendendo? Foi que nem aconteceu aqui com Abraão. Ele foi atribuído justiça, depois ele foi lá e fez a circuncisão. E é isso que vai explicar lá em Romanos. Tá? Bom, então é isso. Shalom, shalom. Laila Tov, Israel Ben Moshe, deixando todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.